Ele pode guardar as perguntas para o final, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, não tem problema. Tá? Bem, eu quero primeiro agradecer a Juliana pelo gentil convite. Eu fiquei muito animado em participar dessa disciplina. A aula de hoje, nós vamos conversar sobre biomecânica inerdimensional. Na verdade, bem, eu sou o Daniel Cruz, né, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica. E qual é a ideia com essa aula aqui? Nós, quando fazemos engenharia, nós estamos muito acostumados a usar as leis da natureza. Na verdade, não são as leis, né? São a descrição do comportamento da natureza pelos olhos humanos. Né? O que são as ditas leis? Desde o início dos tempos, antes da ciência, um observava que existe uma regularidade na natureza, uma certa ordem. Essa ordem se reflete pelo fato de que, se você repetir uma ação, os resultados geralmente são semelhantes. A ideia hoje é propor, pelo menos de uma forma inicial, uma metodologia, dar a vocês uma ideia de como essas leis são geradas. Nós vamos tentar, eu digo tentar porque a regra definitiva não nos é permitida, mas nós vamos usar alguns argumentos de análise dimensional para achar algumas regras relacionadas à biologia. Por exemplo, por que você não pode ter um cavalo do tamanho de um elefante? Por que os dinossauros cresceram tanto? E coisas desse jeito. Eu sei que vocês vão para casa à noite e ficam se perguntando isso. Sábado à noite, quando vocês saem, vocês ficam, por que um cavalo não pode ter um elefante? Então, no intuito de livrar o espírito de vocês dessa dúvida, a gente vai conversar sobre isso hoje. Aqui eu estou falando sobre a ciência, mas existem outras formas de representar a natureza. O homem utiliza arte, por exemplo. Então, preste atenção nessa regra aqui, inicial. Desde sempre observou que existe uma certa ordem e regularidade de fenômenos. Ou seja, ações semelhantes geram resultados semelhantes. O homem sempre buscou descrever isso desde o início dos tempos. A ciência é uma dessas formas de descrever fenômenos naturais. O que nós chamamos de ciência, na verdade, é uma estratégia de modelagem, ou seja, achar regras que descrevem a natureza. Olhemos para esse primeiro parágrafo aqui. Vamos descrever o que seria uma modelagem. A modelagem de fenômeno físico consiste em relacionar parâmetros através de uma síntese adequada de fenômenos de dados experimentais. Isso aqui é importante, sempre partindo do observável para o observável. O que eu quero dizer com isso? O que é relacionar parâmetros? Você observa que toda vez que você esquenta uma barra, o tamanho dessa barra aumenta. Você esquenta uma vez, esquenta uma barra de ferro, esquenta uma barra de cobre, esquenta eventualmente um pedaço de madeira, você observa que isso se repete sempre. Então, você estabelece uma regra. Olha, os metais, os materiais se dilatam. Mas isso vem da observação. O que aconteceu? Você observou muitos dados experimentais e, a partir disso, fez essa regrinha, que você consegue transformar numa lei matemática. Isso é que são as ditas leis da natureza. Uma coisa importante aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, é que toda regra, toda lei da natureza sempre parte do observável para o observável. O que é que eu quero dizer com isso? Eu espero que as pessoas não fiquem magoadas comigo, mas se você disser que uma folha caiu porque Deus quis, isso pode até ser verdade. Estou dizendo que Deus não existe. Pode até ser verdade, mas não é ciência. Por quê? Porque não parte do observável. Você não observa, você não vê. É uma modelagem, mas que não parte do observável. Então, isso é religião. É por isso que todo modelo físico tem que passar pelo escrutínio dos dados experimentais. Você pode falar o que você quiser, você pode inventar a regra que você quiser.
mas os resultados deles, as consequências, têm que corresponder ao que existe na natureza. Outra coisa importante é que a modelagem é um processo dinâmico. A construção dessas leis, ela varia com o tempo. Ou seja, nada é sagrado. No início do século passado, houve uma grande revolução. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, que as duas mudaram a cabeça da humanidade em enxergar o mundo e a natureza. Aí você me pergunta, professor, como é que eu faço isso? A resposta é simples, eu não sei. Não existe método sistemático para descrever a natureza. Isso depende muito de experiência, talento. Existem algumas regras simples que são muito úteis, mas elas não vão garantir que as leis que você vai propor, que as regras que você vai propor são perfeitas e descrevem a natureza em todos os sentidos. Pois é. Então, vocês devem estar familiarizados com uma análise dimensional. Análise dimensional é um problema, é uma ferramenta que consiste na utilização do fato de que todas as relações de parâmetros físicos devem ser dimensionalmente consistentes. A análise dimensional é uma ferramenta muito poderosa, porque a combinação de custo-benefício dela é muito grande. Ou seja, introduzindo apenas um pouco de esforço, você pode obter resultados muito relevantes. Por exemplo, só para ilustrar o fato, vamos tentar calcular a velocidade de um corpo. Isso aqui é bem inicial, é só para ilustrar como se faz. Foi dado a você que você deve calcular a velocidade utilizando um comprimento e o tempo. Você foi chamado, você está passando pela rua, a pessoa chega e diz, olha, eu te dei esse deslocamento aqui e esse tempo. Calcula a velocidade que o corpo tinha nesse procedimento. Só foi te dito isso. Você sabe que existem várias combinações que você pode fazer. Você pode pegar o tempo e multiplicar pelo espaço, você pode pegar o tempo e dividir pelo espaço. No entanto, você sabe que a velocidade tem uma dimensão específica. Só existe uma combinação de tempo e espaço que te dá a dimensão de velocidade. Essa combinação é espaço sobre tempo. Então, só tem um jeito de você utilizar o comprimento e o tempo de forma a obter velocidade, que é dividindo um pelo outro. Esse exemplo é simples de maneira proposital. Isso é para mostrar para vocês que vocês podem usar essas ferramentas para achar relações entre os fenômenos. É claro que todo mundo sabe que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Mas se você não soubesse a dimensão de velocidade, você poderia descobrir qual a relação entre velocidade e espaço-tempo, utilizando a análise dimensional. Vamos ver um exemplo mais sério. Esses exemplos mais sérios são obtidos, ou as regras para resolvê-los são feitas utilizando o teorema do Speed-Buckingham. Vocês já ouviram falar do teorema do Speed-Buckingham? Todo mundo já ouviu? Sim. Está escrito aqui, ó. Uma relação que representa um fenômeno físico envolvendo N parâmetros e M dimensões dependentes só podem ser agrupadas em N-M grupos adimensionais. É o que está escrito aqui embaixo na equação 2. Eu coloquei bem simples assim, porque eu acho que vocês já viram esse teorema. Eu vou passar para um exemplo. Tá? Eu vou fazer uma enquete aqui. Tem uma pergunta escrita em cima. Nos comentem um duto. Como a vazão é afetada se o diâmetro é multiplicado por 2? Ou seja, eu tenho um duto e eu mantenho todos os outros parâmetros, mesmo fluido, mesmo gradiente de pressão, e dobro o diâmetro do duto. Alguém pode me dizer o que acontece com a vazão? Ela cai pela metade? Ela dobra? Alguém tem alguma ideia? Digam qualquer coisa, não sei. Certo. Ela pega, se eu não me engano, acho que ela é dividida por 2, como o teu Reynolds. Tá, então temos uma manifestação que é a vazão dividida por 2. Alguém tem outra? Qualquer coisa, multiplica por 7. Não sei.
Tá bom. Devido a um enorme número de manifestações, eu vou continuar. Ela pode se manter igual também, né? Tá, temos outra manifestação. Vamos ver. Notem que existem opiniões diferentes. Essa não é uma coisa tão intuitiva. Mas não podemos utilizar essas ferramentas para responder essa pergunta. Então, está aqui o duto. Estão vendo a setinha? O duto, comprimento L, diferença de pressão, ou seja, P1 maior que P2, empurra o fluido da esquerda para a direita, com a velocidade V1, a viscosidade, um diâmetro D, e existe uma viscosidade do duto, certo? Vamos lá. Esses são os parâmetros que, na minha análise, influenciam no fenômeno. Então, você tem a vazão, está relacionada à velocidade com a área, o diâmetro, comprimento L, ó, a vazão tem esse comprimento aqui, metro cúbico por segundo, por tempo. O diâmetro tem comprimento L. Esse é o gradiente de pressão, ou seja, o quão rápido a pressão varia ao longo do comprimento e a viscosidade do fluido. Tudo bem? Claro. Parecido no caso da velocidade, deixa eu só voltar aqui, existem outras maneiras de você escrever fenômeno. Você pode escrever a velocidade como sendo comprimento sobre tempo, mas você pode também gerar um grupo adimensional. Esse pacote aqui não tem dimensão. Essa combinação não tem dimensão. Então, o que nós podemos fazer é buscar a relação entre esses parâmetros, gerando o tal do grupo adimensional. Isso que o teorema do Spee faz. Quando você faz isso, você observa que eles se agrupam nessa configuração aqui. Notem que esse parâmetro π1 não tem dimensão. Então, todas as grandezas que envolvem o fenômeno estão empacotadas neste grupo aqui. Ou seja, a variação entre elas está descrita nesta relação. Agora eu vou refazer a pergunta. Sendo isso aqui verdade, o que acontece se eu dobrar o diâmetro? Ora, o π1 é constante. Ele é constante porque ele não varia mais com nada, não tem mais nenhuma dimensão. Se o gradiente de pressão for mantido, a viscosidade for mantida, e eu dobrar o diâmetro, notem que o diâmetro está a quarta. Então, o 2, que vai aparecer aqui na frente, vai aparecer a quarta. Então, a vazão deve aumentar 16 vezes para que isso aqui permaneça constante. Então, eu ouvi dizer que as pessoas que caem pela metade, que fica constante, que o fluido fica vermelho. Não é verdade. A vazão aumenta 16 vezes. Eu só quero lembrar para vocês que as veias e as artérias do coração são dutos também, né? Então, imagina, por exemplo, se você dobra, ela aumenta 16 vezes, se você divide pela metade, ela decai de 16 vezes. Então, não precisa muita coisa para você bloquear uma artéria. Se você fizer o diâmetro aqui pela metade, o sangue que circula dentro cai 16 vezes. E aí a pessoa morre. Passa o resto da vida morta. Bem, nós vimos esse exemplo aqui foi só introdutório, para que nós pudéssemos nos familiarizar, relembrar a parte de análise dimensional. Deixa eu só enfatizar que o uso do teorema dos Spee, você só precisa resolver um sisteminha algébrico, é bem simples. E essa fase inicial é a fase de escolher os parâmetros. Nota que não foi feito nenhum programa aqui, nós não resolvemos nenhuma equação de Navier-Stokes, nada. Foi só análise dimensional, e através dela nós conseguimos obter uma informação muito importante. O que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar esta ideia para o caso de elementos da biologia. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Eu vou fazê-la de novo agora. Pode um cavalo ter a massa de um elefante? Sexta-feira eu estava vendo King Kong. Não sei se vocês já viram esse filme. Já? Já, né? Pois é. Sim, já vimos sim. Isso. King Kong é um macacão, certo? Enorme, gigante.
Deixa eu ver se eu consigo estruturar a pergunta. A pergunta é a seguinte: pode aquele macaco ter aquele tamanho e ainda manter a forma de um macaco? Ou seja, pode um búfalo, um cavalo, crescer 10 vezes, 30 vezes e ainda ter a forma de cavalo? É essa a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta aí. O que vocês acham? Acho que não. É certo. Sendo que só é sim ou não mesmo, né, a resposta. Então, você acha que não. Você tem algum motivo por que você acha isso? Tá bom, vamos deixar lá para frente. Bem, continuando. Vamos ver o cavalo-fante. Cava-fante. Certo? Como seria um cavalo com o tamanho de um elefante? Esse cavalo não tem tamanho de elefante, tá? Não é o cava-fante. Bem, aqui é que entra a nossa capacidade de engenharia, ou seja, de buscar, de compreender quais são os parâmetros que envolvem, que descrevem o fenômeno. Um problema que eu vejo logo é o bicho se aguentar em pé. Ou seja, será que o cavalo, aumentando o tamanho dele, será que as pernas do cavalo é fininho? Será que a perna aguentaria 50 vezes mais, por mais que ela cresça, mantida as mesmas proporções? Isso seria possível? Bem, o que é que nós vamos fazer? Como no caso do duplo, o que é que nós precisamos inicialmente? Observar quais são os parâmetros envolvidos. Essa é a etapa mais, eu não vou chamar de complicada, mas mais delicada. Então, olha só, eu escolhi esses aqui. Como eu falei para vocês, a modelagem é um negócio que não tem regra. Eu escolhi esses aqui inicialmente, mas vocês podem eu escolher outro, inclusive se vocês quiserem fazer alguma pergunta de qualquer, porque tal parâmetro não entrou, a gente pode conversar. Mas o que eu pensei? Olha só. A primeira coisa que nós temos que ver é a tensão de esmagamento do osso. Certo? Ela está envolvida no processo. Segundo, o peso do animal. E terceiro, a área do osso. Certo? Essa é uma análise inicial, eu peguei 3 parâmetros. Se você quiser sofisticar, outras coisas vão aparecer. Por exemplo, ao andar, a pata sofre torque, sofre momento. Nada aqui. Eu apenas estou fazendo análise simplória para ver se o bicho consegue se manter em pé. Entendido? A única combinação entre esses parâmetros que dá adimensional é essa combinação aqui embaixo. Está vendo? Isso aqui, de acordo com o teorema do Spee, é constante. É constante porque todos os parâmetros envolvidos se agruparam aqui. Então, não existe variação deste lado. Todas as variações possíveis estão envolvidas aqui. Então, o que é que nós temos? A tensão vezes a área sobre o peso. Opa! Sabemos ainda que a massa, o volume, vezes a massa específica do animal e a área, relação geométrica. O diâmetro do osso da perna, enfim. O que é que nós obtivemos? Essa relação π1 reescrita, envolvendo as variáveis de cima, fica desta forma aqui. Notem que o volume do corpo do animal está aqui embaixo e o diâmetro do osso está aqui em cima. Se nós pegarmos um comprimento médio do corpo do animal, de forma que o cubo dele representa o volume, nós vamos ter essa relação aqui embaixo. Ela já é suficiente para nós respondermos a nossa pergunta. Certo? Como? Como? Eu deixo a pergunta para vocês. Vocês já conseguiriam, através dessa relação, responder a pergunta? Deixa eu facilitar. A nossa relação é entre o tamanho do animal, ou seja, um comprimento médio do corpo dele, e o diâmetro da pata. Bem, vou continuar. Olha só, aquela relação pode ser reescrita deste jeito. Estão vendo? Equação 3.
Monte alfa é uma constante, que envolve os outros parâmetros do problema, a tensão e outras coisas. O que isso significa? O que a equação 3 significa? Ela significa o seguinte: se você tem um cavalo e você dobra o tamanho dele, para que as proporções se mantenham, você dobrou a altura, o diâmetro da pata deve ser multiplicado por 2. Tudo deve ser multiplicado por 2 para manter a mesma proporção. Entendido isso? Nossa relação diz que isso não é possível. Estão vendo aqui? Ou seja, se você dobrar o volume, para que essa relação seja satisfeita, é necessário que o diâmetro da pata cresça quase 3 vezes. Entenderam o que eu falei? Não? Sim, entendemos. Sim, Para sim. aquela tensão de esmagamento continuar constante, né? Claro, porque se você mantiver a mesma proporção, a pata não vai aguentar. Porque o que acontece? Quando você dobra o tamanho, o corpo ele cresce com cubo, ele cresce com volume. E a área cresce com o quadrado. Então, o volume cresce mais rápido que a área. Certo? Se você mantiver a mesma proporção. Então, a área tem que compensar isso. É por isso que o elefante tem a pata de elefante. A pata de elefante é muito mais larga em proporção ao corpo do que a pata do cavalo. Notem que ela é bem fininha. Ela é bem fininha. Então, este animal não poderia ter a massa de um elefante. É por isso, aliás, que os grandes dinossauros têm a pata do jeito que ela se apresenta. Ela é bem larga em relação ao corpo. Então, a resposta para o cavafante é não. Quer dizer, você pode até ter um outro animal, mas ele não vai ser o cavalo. Tem um programa no Discovery, acho que é Discovery, que o que ele faz? Ele pega pequenos animais, por exemplo, um inseto, uma centopeia, faz alguns testes com ele. Por exemplo, tem um ratinho no deserto que pula, sei lá, 4, 5 vezes o comprimento dele em altura, mais até. E aí eles fazem a seguinte relação: olha, se eu pegar esse animal e trouxer ele para o tamanho de um homem, ele vai conseguir pular por cima de um prédio. Isso não é verdade. Isso é uma relação simplória. Eles deviam ter vindo aqui falar com vocês para fazer a programação. Porque você dizer, não, isso não é verdade. Isso não é assim. É por isso, inclusive, que você não tem insetos do tamanho de pessoas. Esse é um dos motivos. A gente vai ver outro motivo lá na frente. Assim, notem aqui o dinossauro e o homem do lado dele. Vejam que a pata é bem larga. A pata é quase da largura do homem. Ou seja, a forma desse animal é muito descrita pelas relações apresentadas na equação 3. Chama a atenção para a quantidade de informação que foi obtida e o custo que foi empregado. Muito pouco. Fizemos uma análise dimensional muito simples. E nós estamos entrando num tempo há 100 milhões de anos atrás. O meteoro que destruiu o dinossauro tem 65 milhões. Então, através disso aqui, nós podemos obter informações de um passado muito remoto. Isso aqui não é tão utilizado na biologia, né? O livro sabe, nós temos vários exemplos de artigos publicados em jornais que não fazem isso aqui. Você compara comprimento de osso com cor de pele do bicho, é bem complicado. Então, essa é uma coisa simples que devia ser utilizada mais frequentemente. Eu dei esse exemplo aqui porque ele vem... A análise dimensional aparece muito na mecânica do fluido, mas ela pode ser aplicada em quase qualquer campo, desde economia ou qualquer coisa.
estou fazendo essa conta aqui, mas o maior animal que já viveu, vive hoje, que é a baleia azul. Como é que a baleia azul se enquadra nessa relação? Alguém pode me dar uma resposta, uma sugestão? Ela tem a própria geometria dela. Essa relação não quer dizer que não existe animal grande, né? Eu gostaria só de chamar a atenção, deixa eu voltar, é para isso aqui. Está vendo a setinha? A setinha aparece para mim, aparece para vocês também, né? Quando nós vamos analisar o fenômeno, esta etapa inicial é muito importante. Que você vai introduzir os parâmetros que, na sua concepção, descrevem um fenômeno. Por exemplo, no caso da baleia azul, o peso do animal, por incrível que pareça, não é a massa dele, não é um parâmetro tão importante. Porque ele é sustentado pelo próprio empuxo. Então, é outro fenômeno. Para calcular o tamanho da baleia azul, você vai ter que elencar ou juntar outros parâmetros. Quais são os parâmetros? Eu não sei. Essas coisas não têm regra. Vocês vão ter que analisar e introduzir os parâmetros os quais vocês acham que são relevantes. Se vocês introduzirem parâmetros diferentes ou que não estão, não tem problema. Você compara o seu resultado e depois faz de novo. Não tem problema em errar. O problema é não se mover. Certo? Vamos lá. Eu tenho outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Sim. Caminhada dos animais. Tá? Não sei se vocês já viram que animais menores, com patas pequenas, andam mais rápido. E você observa que girafa, por exemplo, ela tem um comportamento mais cadenciado ao andar. Ela anda mais devagar, anda mais balanceado. Esse é um problema muito importante. Por quê? Porque nós precisamos entender como os animais se movem, somente os bípedes, para poder construir robôs. Hoje em dia, existe uma busca pela construção de robôs de forma humanoide. O caminhar não é uma coisa simples. Ainda mais dos bípedes, é uma coisa complicada. Ainda mais considerando o fato de que, geralmente, os robôs não têm quadril. Eles só têm as pernas. Você andar sem quadril é muito complicado. Bem, mas eu estou trazendo esse problema para vocês e, como é sempre bom não deixar pergunta sem resposta, nós vamos enveredar, nós vamos nos aventurar nessa questão. Se você observar na literatura, uma das maneiras de você tratar o deslocamento de animais é assumir que o movimento dos animais terrestres pode ser representado por um pêndulo invertido. Aqui tinha um filminho, e eu não sei porquê, ele não está aparecendo. Mas aqui aparecia essa simulação deste corpo, este corpo é preto, ele andando. Na verdade, ele vai fazer umas ondas assim. Ele sobe e depois cai. Sobe e depois cai. O pêndulo normal é ao contrário, né? Ele desce, passa por um ponto mais baixo, sobe. O andar do animal é diferente. É um pêndulo invertido, como está escrito. Ele vai, atinge um ponto mais alto, depois desce. Atinge um ponto mais alto, depois desce. Ou seja, ele faz isso aqui. Tudo bem? Ele vem, sobe, depois desce. Ele vai caminhando. A etapa agora seria buscar quais são... Essa etapa mais delicada, eu já disse. Precisa de um pouco de experiência, mas tem que ser feito. E é divertido também. Aqui, quais foram os parâmetros que eu assumi que influenciam na análise do animal, do caminhar do animal? A frequência em si, sobre o tema, a massa do animal, a altura do animal, seria o comprimento do pêndulo, e a gravidade. Tá bom? A resistência do ar também pode ser considerada?
você for correr, ela deve ser considerada assim. Eu não botei. Não botei. Certo? Mas pode ser sim considerada. Eu não vejo problema nenhum. Se o animal andar muito rápido, você pode considerar. Certo? Aliás, nem precisa andar muito rápido. Essas são relações que envolvem muito o local onde você está. Se você estiver no fundo do oceano, talvez essa resistência deva ser considerada. Assim como o empuxo. Essa pergunta é boa porque ilustra bem o fato de que isso aqui é uma escolha. Não tem regra para você determinar quais são os parâmetros envolvidos. Ele vem muito da sua intuição. Mas esse exemplo é bom pelo que a gente vai ver lá na frente. Quando você faz a combinação dos parâmetros, a única combinação adimensional que fica é essa aqui. Certo? Notem que a massa foi embora. Apesar de eu ter considerado inicialmente a massa, porque ao considerar esses parâmetros iniciais, eles são uma sugestão minha. Lembrem-se de que eu estou estudando o fenômeno. Estou modelando. Eu ainda quero entender como o fenômeno é descrito. E eu, às vezes, considero coisas que não devem ser consideradas e não consideram coisas que devem ser consideradas. Ou seja, você obtém um resultado, vai e volta. Em ciência, na verdade, só existe uma maneira de você obter o resultado. É tentativa, na modelagem, né? É tentativa e erro. Você chega uma pessoa, tem tanta regra, as equações. Sim, as equações elas nos ajudam muito, mas o que elas são? Elas são uma estratégia para que você dê o melhor chute inicial possível. Ou seja, quando você usa a equação de Navier-Stokes, ou a equação do movimento, você tem toda uma história de experimentos por trás de você. Então, ao dimensionar um prédio ou um carro, quando você usa as equações que estão à sua mão, que você pode fazer, na verdade, o que você está fazendo é um chute inicial para resolver o problema, baseado em toda a experiência anterior descrita na forma de equação. Certo? Não sei se vocês sabem que recentemente descobriu-se coisas como matéria escura e energia escura. Já ouviram falar disso? Porque quando tem um Big Bang, os cientistas tinham duas hipóteses, né? Houve Big Bang e o universo só tem duas escolhas, porque como a gravidade é uma força só atrativa, só tinham duas respostas para o comportamento do universo. Ou a massa interna dele não é suficiente, ele vai se expandir para sempre, ou a massa do universo é grande e ele vai se expandir e implodir de novo. Porque a gravidade é uma força atrativa. Então, fizeram algumas medições com a velocidade das estrelas para ver se o retardo na expansão do universo, nota que eu falei retardo, ou seja, sempre o universo ia estar retardando a sua expansão, para ver se o retardo era suficiente para ele voltar e implodir ou ia continuar para sempre. Se descobriu que, na verdade, não tem retardo. O universo está expandindo mais rápido. Ora, por que isso? Não esperava-se que essa expansão fosse retardada, certo? Como uma mola, você joga a massa para frente, a massa vai esticando a mola, só que a mola vai puxando a massa. Chega uma hora que a mola vence a massa e ela volta de novo, a mola se contrai. Algo parecido. Só que o que se descobriu é que o universo não está retardando a sua expansão, ele está aumentando. Ou seja, a velocidade de expansão está aumentando. O que isso significa? Que nós não sabemos nada, talvez até menos. Todas as relações que nós conhecemos sobre o universo estão em xeque agora neste momento que eu estou falando com vocês. Isso não é hipótese. Isso foi medido. É porque, para você poder analisar a natureza, você tem que olhar para a natureza. E o que ela está dizendo? Quando os cientistas mediram a velocidade de expansão, o que a natureza diz?
Olha, meu amigo, não tem muito tempo para vocês não, cara. Vocês estão aí com esse negócio de universo, expansão retardando, vocês nem sabem o que vocês estão falando. Eu estou expandindo mais rápido. Então, te coloca no teu lugar. Foi isso que a natureza disse. Isso dá a luz a ideia de energia escura. Então, tem alguma coisa que está fazendo o universo expandir. E as pessoas não sabem. Quando eu falo as pessoas, é a raça humana. Se você pegar um ônibus e sentar do lado da pessoa e perguntar por que o universo está expandindo, ou se você for numa boate e for conversar com a pessoa, olha, você sabe por que o universo está expandindo mais rápido? Ela não vai saber, porque ninguém sabe. Aliás, é um bom teste para um extraterrestre. Se alguém disser que é extraterrestre, você pergunta para ele, olha, por que o universo está expandindo mais rápido do que se esperava? Se ele responder, é um bom teste. Bem, notem que aqui, vamos voltar para cá, notem que aqui a massa do animal foi descartada. Ela não aparece na equação. Apesar de eu ter introduzido ela aqui, observou-se que o fenômeno não depende dela. Certo? Como no pêndulo. A frequência do pêndulo não depende da massa. Não depende. Por quê? Por que não depende da massa? Porque a força de gravidade depende da massa. É mg. No entanto, o objeto que ela vai movimentar também depende da massa. Então, a força de gravidade é maior, quanto maior for a massa do objeto, mas a inércia dele é maior, quanto maior for a massa do objeto. Então, essas coisas se anulam. É por isso, por exemplo, que a aceleração da gravidade é constante. Uma pessoa magra, uma pessoa gorda, a aceleração da gravidade é constante. Então, mas isso me foi dito aqui pela análise. Ela diz, olha, não depende da gravidade, não. Bem, então, aqui você nota que, de acordo com essa equação, a frequência varia inversamente com o comprimento da perna. Ou seja, quanto maior a perna, menor a frequência. Ou seja, a girafa, ela balança mais lentamente do que um animal pequeno. Além disso, isso na Terra. Não sei se vocês já foram à Lua, não? Ninguém foi ainda? Pois é. Quando vocês forem, vocês vão ver que vocês vão andar de forma mais lenta. Não sei se vocês já viram filmes de astronauta andando na Lua, ele anda mais devagar. Por quê? Porque ela depende também da gravidade. A frequência também varia diretamente com a gravidade. Isso implica que quanto menor a gravidade, menor a frequência. Então, o astronauta lá andando devagar, ele faz isso por causa da frequência na Lua, que é menor. Ou seja, ele anda mais... Até dá para se pensar, né? Porque na Lua a gravidade não é menor, então eu conseguiria andar mais rápido. Mas não, seu andar depende da frequência, que depende diretamente da raiz, né? A raiz da gravidade. Então lá ele vai andar mais lentamente. Uma girafa na Lua andaria mais lentamente ainda. Certo? Bem, outra questão aqui. Essa é uma pergunta que sempre me intrigou, né? E uma análise interessante desse aspecto. Por que os dinossauros cresceram tanto? Porque naquela época, todos os animais tinham tamanhos muito grandes. A grande maioria deles. Aliás, não todos, né? Mas o espectro de variação de tamanho era muito grande. Vocês viram a foto dos brontossauros, que nós comentamos ali. Aqui aparece, do lado esquerdo, a relação entre os tamanhos do homem e dos animais. Notem que a grande maioria tem tamanho de elefante. Mesmo o tiranossauro, que era um predador, tem tamanho de elefante. Aliás, essa pose do tiranossauro, as primeiras descrições do tiranossauro Rex, ele aparecia com a cauda arrastando no chão. Se você tiver a oportunidade de assistir o primeiro King Kong, 1930, eu acho. Lá aparece o King Kong brigando com um tiranossauro.
e a cauda do tiranossauro arrastava no chão. Hoje já se sabe que não, que ela não arrasta no chão. Ele precisa dessa cauda para fazer curva. Aliás, aquele filme tem duas mentiras, né? Tem primeiro o King Kong, que é gigante, que a gente já viu que não pode, e a cauda do bicho andando pelo chão. Então, notem aqui os vários animais, e mesmo os animais aquáticos, eram grandes também. Temos aqui um bicho, que eu não sei que bicho é esse, né? O conhecimento de paleontologia não está tão profundo. E aqui tem um tubarão. E aqui um mergulhador. Porque o animal é realmente gigantesco. Então, o tamanho, neste caso, não tem tanto a ver com a capacidade de sustentação do animal, porque os mesmos aquáticos também eram bem grandes. Vamos continuar. Bem, a resposta para essa pergunta é difícil, não é simples. Aliás, as coisas de biologia elas são complicadas, elas não são tão óbvias. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos que utilizar coisas como análise dimensional, para, pelo menos, poder fazer uma análise introdutória ou eliminar ou aceitar a resposta. Então, uma das possíveis respostas para essa questão é que, naquela época, havia mais oxigênio na atmosfera. O que isso tem a ver com o animal? Bem, isso a gente vai ver agora utilizando a análise dimensional. Ou seja, se o cara faz essa hipótese, a primeira coisa que você pode fazer, tá, você acha que é oxigênio? Vou fazer uma análise dimensional aqui para ver se isso tem sentido ou não. Vamos lá. Vamos considerar o MO2 a massa de oxigênio respirada pelo animal, que é massa por... Está até errado aqui, tem um T, tá? Volume do animal, capacidade de absorção do oxigênio pelo órgão do animal, né? Esse N aqui é interessante. Por que ele é interessante? Porque essa é a dimensão do órgão do animal. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você trata do pulmão, por exemplo, você imagina... Quando você olha para a caixa torácica, você imagina que o pulmão tem dimensão de volume. Certo? Mas, na verdade, se você for tratar o problema, ou observar com cuidado, você observa que o pulmão não preenche toda a caixa torácica. Certo isso? Deixa eu dar outro exemplo. Os galhos de uma árvore se expandem em 3 direções. Mas eles não preenchem todos os espaços nas 3 direções. Então, assume-se que a dimensão deste tipo de corpo é fractal, ou seja, ela varia entre 2 e 3. Vamos pegar o exemplo de uma árvore. Voltar para o exemplo da árvore. A árvore ela cresce e os galhos se espalham radialmente. Ok? Esse galho vai ter seus próprios galhos menores, que vão se espalhar radialmente. Certo? Imagina que você queira guardar este galho dentro de um recipiente. Eu vou te fazer a pergunta. Você vai conseguir usar um envelope para fazer isso? Sim ou não? Não. Envelope não. Claro. Você vai ter que usar pelo menos uma caixa. Não é isso? Ok? Então, nesse aspecto, ele é tridimensional. No entanto, o conjunto dos galhos não vai preencher todos os espaços de dentro da caixa. Você ainda vai conseguir jogar água lá dentro e a água vai caber. Quer dizer, você pode levar o galho e água. Ou seja, apesar dele se espalhar tridimensionalmente, ele não preenche totalmente as 3 dimensões. Nesse aspecto, para tratamento físico do problema, disse que ele tem uma dimensão fractal. Não ouviram falar de dimensão fractal? Nunca ouviram? Isso é interessante. São dimensões que não são inteiras. São corpos que... São estruturas, na verdade, que, apesar de você não considerar... por exemplo, você tem uma
uma linha e você começa a puxar linhas dela e dessas linhas você puxa mais linhas. Essa dimensão, apesar dela não ser linear, porque ela se espalha no papel, ela não preenche todo o papel. Então, para você desenhar a dimensão, você precisa de um papel. Para desenhar o corpo, aliás, o corpo que se espalha, você precisa de um papel, mas ele não preenche todo o papel. Eu devia ter feito um desenho aqui. Mas só para continuar. Olha, bem, então a dimensão do pulmão ela varia entre 2 e 3. Ou seja, ela não é de área, nem é de volume. Ela é alguma coisa entre 2 e 3. Ora, fazendo-se análise dimensional aqui, você observa que o grupo P1 que surge é esse grupo aqui descrito. Ele pode ser rearrumado, porque uma coisa interessante, por exemplo, quando você for escolher os parâmetros, bem, primeiro, ele tem que conter o objeto da pergunta. E deixa eu sair aqui, ainda não é a hora. Desculpem. Bem, na escolha dos grupos adimensionais, você tem que colocar lá dentro o objeto da pergunta. Por exemplo, nós estávamos discutindo sobre tamanho. Então, tamanho ou volume do animal tem que estar lá dentro. Outra questão era se o oxigênio influenciava no tamanho. Então, a massa de oxigênio tem que aparecer lá também. Certo? E os outros parâmetros são os parâmetros adjacentes que você considera que também influenciam. E o que nós observamos daqui? Que o volume, ou seja, o volume do animal, depende diretamente, essa potência aqui, 3M, depende diretamente da quantidade de oxigênio que é absorvida pelo animal. Ora, a quantidade de oxigênio que é absorvida pelo animal depende da fisiologia do animal, é claro, mas também depende do oxigênio disponível na atmosfera. Não importa a fisiologia do animal se não tiver oxigênio disponível. Então, quanto mais oxigênio disponível, maior o volume do bicho. Então, de novo, isto aqui não vai provar que a ideia do oxigênio é a ideia que corresponde ao tamanho do animal. Não vai provar. Mas, pelo menos, ela está dizendo, olha, eu tenho essa relação que chega a ser quantitativa, que concorda com isso. Você sabe que o inseto, na verdade, a dimensão fractal do pulmão, né? Não seria pulmão, ela seria 2. O inseto, ele respira pela pele, não sei se vocês sabem. Sim. Pois é. Então, no mundo de hoje, não vai dar para você ter um inseto muito grande. Mas naquela época tinha. Ou seja, você tem essa libélula, mais oxigênio, a libélula desse tamanho. Aqui aparecem as relações. Esse é o tamanho, parece um pombo. E aqui está um homem lutando contra esse animalzinho. Imagina uma barata desse tamanho. Imagina uma casa infestada de barata desse tamanho. Ia ser desagradável. Ou formiga, um formigueiro. Você cai dentro desse formigueiro. Não chega, você vai ter um mau dia, certo? Centopeias também ficaram muito grandes. Bem, eu não quis colocar mais, eu acho que é uma hora da gente debater. Vamos ver as conclusões. Essa é uma coisa que eu queria deixar para vocês. A análise dimensional é uma ferramenta muito potente, extremamente poderosa. Eu não quis falar de engenharia justamente para poder demonstrar que você pode utilizar esse tipo de raciocínio em quase todas as atividades. Em biologia, ele é extremamente útil. Eu acho que ele é até pouco utilizado. Eu acho que biologia deveria ter um curso de física básica, nem sei se tem, estou falando aqui da minha cabeça. Mas eu nem sei se tem, mas deveria ter um curso de física básica que envolvesse isso. São testes simples que você pode
considerar ou descartar uma teoria. Devido à sua simplicidade, a ideia de dimensões é bastante simples. Você vê análises econômicas que comparam, por exemplo, produto interno bruto com o valor de uma empresa. São coisas que não dá para você comparar, porque um tem uma dimensão de dinheiro sobre tempo e outro tem dimensão de dinheiro. Então, essas análises, você vê comumente nas análises econômicas. E você já pode dizer, olha, você está falando coisas que são besteiras. Em muitos casos, a intuição do pesquisador da análise dimensional são as únicas ferramentas disponíveis para o problema. Cara, olha só, a Coreia do Norte tem míssil. A Coreia do Norte tem míssil. E a Coreia do Norte não tem computador. Eles fizeram isso. Mas a Coreia do Norte comprou de algum lugar. Mas na década de 60, os Estados Unidos levaram um homem na Lua. E o computador deles era muito, muito, muito mais simples do que a capacidade de cálculo do que você tem no celular de vocês hoje. Então, o que eles fizeram foi engenharia mesmo. Não utilizaram o computador, não resolveram as equações, não utilizaram o DNS, ou pelo menos, se o fizeram de uma maneira bem mais rudimentar do que nós temos hoje. O que eu quero dizer com isso? É que na hora que você está se sentindo sozinho e triste, você não sabe como resolver um problema. Quando eu falo não sabe como resolver o problema, é você é engenheiro e tem que atacar uma situação inédita. Faz uma primeira análise dimensional. Quem sabe você consegue obter informações profundas a respeito do seu problema. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês a Titanoboa. Titanoboa era uma cobrinha que viveu uns 100 mil, 200 mil anos atrás, eu nem me lembro. É a maior cobra que já viveu. Aqui, por acaso, ela está comendo um crocodilo. Observem o tamanho do animal. Ou seja, acho que comeria toda essa turma no café da manhã. Uma pergunta que eu faço para vocês é se hoje em dia uma cobra, a maior cobra que tem, eu acho que é não tem na Malásia, esqueci o nome, ela chega aos 9 metros. Uma cobra dessa comeria uma pessoa? Estou fazendo essa pergunta. Uma pergunta aleatória que uma pessoa pode fazer para você. Mas vocês conseguiriam transformar isso num problema de engenharia e dar uma resposta quantitativa para ela? Notem que ela é parecida com à primeira vista, ela é parecida com a pergunta do cavalo. Pode um cavalo ter o triplo do tamanho? Parece que não tem nada a ver com engenharia, mas tem. É só você organizar e pensar. E eu estou fazendo a pergunta: uma cobra comeria uma pessoa hoje em dia? Uma cobra de 9 metros? Seria capaz? Será que vocês conseguiriam modelar esse fenômeno? Eu não sei. Quando você vai fazendo essas continhas, muitas ideias vêm na sua cabeça. Eu não sei da baleia azul. Né? Porque quando nós vimos a questão do tamanho ligado ao oxigênio, esse é um dos parâmetros. Certo? Você vê também que o bicho não pode crescer muito devido à necessidade da pata suportar o tamanho. Ok? No caso da baleia azul, por exemplo, o tamanho da pata não importa tanto. Então, ela pode crescer o tamanho que ela quiser. Mas primeiro você tem que começar com uma pergunta. Pois é, turma, olha só. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que a carcaça da baleia azul suporta o próprio peso? Estão ouvindo? Sim. Eu acredito que, na verdade, ela compensa um pouco desse suporte por causa do impulso da água. Sim, é verdade. É verdade. Agora, por que ela é tão grande? Estamos no mesmo time, então. Mas olha só, isso não tem problema. O não sei faz parte. É só você sentar e... O que eu sugiro, chuta os parâmetros que você... o teu sentimento manda. Faz a análise, e aí você vai aprendendo. Durante a análise do problema, você também vai aprender. Certo? Quando eu dou aula de mecânica de fluido, eu sempre faço uma pergunta.
que é se pode ou não existir os X-Men. Você sabe o que são os X-Men? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a segunda lei da termodinâmica diz que a tendência dos processos físicos é da desordem. Os X-Men, em tese, seriam elementos mais organizados do que a média. Aliás, eu estou falando de X-Men, mas vamos falar de vocês. Pela segunda lei da termodinâmica, segundo interpretações, né? Não estou dizendo que é verdade. Depois a gente até pode discutir isso. Pela segunda lei da termodinâmica, vocês não podiam existir, porque vocês são entidades altamente complexas, altamente ordenadas. Será que vocês furam a segunda lei da termodinâmica? Mas, na verdade, não precisa nem ser sistema fechado. O que acontece é que o ser vivo, para se manter, ele destrói ordem. Ou seja, vamos supor que você tem uma turma e vocês querem se reunir e tem uma vaca. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão matar a vaca e fazer um churrasco. Depois do churrasco, vai ter a turma que quer se reunir, mas não tem mais vaca. Então, aquela ordem da vaca foi utilizada por vocês para manter a ordem de vocês. Então, na verdade, não existe aumento de ordem. O que aumenta é a desordem. O ser humano, para se manter vivo, ele come ordem. Aliás, o ser vivo, para se manter... O único caso que é estranho, como estranho assim, é o das plantas. Elas fazem fotossíntese. Abaixo das plantas, todo mundo destrói ordem. Então, não é... Esse argumento ele é falacioso, ele não é verdadeiro. Pela segunda lei, o resultado final do processo não pode ser gerar ordem. Então, de alguma forma, ela tem que gerar a desordem dela. E é isso mesmo. Na forma micro, as relações de fotossíntese são complexas, não são simples. As relações de fotossíntese geram a desordem delas. Sim, esse é o caminho. Entendeu? Notem, eu quero enfatizar o seguinte, notem que nós estamos conversando aqui sem equação nenhuma. Estamos conversando só sobre conceito. Um professor meu dizia que engenharia é física mais bom senso. Então, o que você está fazendo? Você está pegando uma lei da física e aplicando o seu bom senso. É assim que a gente caminha. Não sei se você já ouviu falar da teoria do Darwin, né? Já ouviu? Teoria da evolução. Sim. Pois é, a teoria da evolução, o que é que ela faz? Ela explica a diversidade das espécies. As pessoas confundem isso com a origem da vida. Ela não trata da origem da vida. Ela diz que, uma vez gerada a vida, a quantidade das espécies evoluiu através da seleção natural. Por que eu estou falando isso? Porque o problema da origem da vida ainda não está bem resolvido. Não está bem resolvido. É uma questão, a parte bioquímica é bem complexa. A questão que você está levantando, o máximo que eu posso dizer é que eu acredito na segunda lei da termodinâmica. Isso vai até em contradição do que eu falo. Não estou dizendo que ela é religiosa. Pode ser que algum processo aconteça aí que fure a segunda lei. Certo? Mas para eu passar a não acreditar nela, eu tenho que ter alguma evidência. Não é só a minha intuição. Então, primeiro eu preciso de alguma evidência de fenômenos que não satisfaçam a segunda lei. Diante disso, se eu for voltar ao passado para tentar analisar o problema, eu não creio que tenha havido furo da segunda lei. Não creio. Eu sei que essa é a base de muitos argumentos religiosos, mas, de repente, a gente pode procurar Deus em outras coisas. Não precisa a gente seguir os passos que nos foram ensinados. A gente pode procurar de outras maneiras. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que no início, a segunda lei também existia. Eu não tenho evidências para julgar que não. Embora
a questão da origem da vida ainda seja em aberto. Cara, é o seguinte, a Terra tem 4 bilhões de anos. A vida grande na Terra surgiu há uns 200, 300 milhões de anos. A maior parte da existência da vida na Terra foi microscópica. Ou seja, a vida estava resolvendo os problemas bioquímicos. Gerar o DNA, essas coisas estavam sendo resolvidas durante bilhões de anos. Então, essa parte é muito complexa. Não se sabe ainda de direito o que aconteceu. Bem, essa é a resposta. Não sei se eu respondi tudo, mas essa é a resposta que eu posso te dar no momento. Eu acho que foi bem bacana, Daniel. Muito, muito legal a sua visão dessa linha, né, de biologia. A gente trabalhou disso um tempo atrás. Foi assim, fantástico como você consegue dominar esse assunto de modelagem. E eu tenho uma pergunta, na verdade, mais uma curiosidade. Você acha que a análise dimensional pode ser aplicada realmente a qualquer ramo ou ela se limita mais à física macroscópica, digamos assim? Não. Ela pode ser aplicada em quadro. Eu te falei da biologia, cara. Uhum. Tem um livro que eu acho que eu ganhei até do Fábio, amigo meu, Matemática de Briga de Rua. Ele é muito interessante. O título é esse mesmo, Street Fight Mathematics, que ele comenta estratégias para você atacar os problemas. Porque, olha só, quando você chega na fronteira do conhecimento, você tem que utilizar alguma estratégia diferente para poder avançar. Por que eu digo isso? Porque quando você chega na fronteira do conhecimento, todas as estratégias de análise anteriores já foram usadas. É por isso que você está na fronteira. Não sei se eu estou sendo claro. Então, por exemplo, agora, a questão da energia escura. Observou-se um fenômeno que não é explicado pela história. Então, você tem que pensar diferente para poder atacar o fenômeno. E, nesse contexto, você pode utilizar a análise dimensional. Quando eu digo pensar diferente em qualquer coisa. Em economia, em física subatômica, em qualquer coisa. Mesmo em física subatômica, em mecânica quântica, as equações elas têm que ser dimensionalmente consistentes. Isso não tem como não ser. Então, você pode usar na macroscópica, na microscópica, em biologia, em economia, o que for. O limite dela é seu. Você que impõe o limite. Alô? Certo. Obrigado, Daniel. Mas, Daniel, queria agradecer novamente pela palestra, pela aula de hoje. Foi bastante, assim, filosófica, né? Eu acho que é interessante a gente pensar, abordar os problemas de engenharia de forma diferente, né? De forma mais abrangente. E eu acho que você conseguiu fazer isso aí com muito sucesso na aula de hoje. Então, foi bastante interessante. Eu queria agradecer novamente e... Bem, Juliana, eu que agradeço. Foi um prazer muito grande para mim, tanto de preparar a aula quanto de falar disso para vocês. Na verdade, eu só lamento disso não ter acontecido ao vivo, né? Eu acho que seria muito mais dinâmico, as coisas seriam mais... Mas, infelizmente, nesse período, a gente está nessa situação. E eu já vi análise dimensional na pandemia. Seria interessante fazer isso, em quanto tempo a gente vai sair dessa história. Isso que eu ia comentar também, né? Assim, quando a pandemia começou, eu enxerguei isso como uma forma do universo tentar manter o equilíbrio, né? A raça humana praticamente não tem predadores. Aí a gente observa que o nosso predador natural é um vírus nanoscópico, né? Olha, Juliana, tá aí uma boa coisa interessante. Muito interessante. Essa coisa de discutir a entropia do universo, né? Eu acho que assim, as coisas o universo tenta manter um certo equilíbrio, né? E o equilíbrio aí para manter a raça humana sob controle, né? Sob controle ou sob equilíbrio foi
surgir esse vírus aí que, né, que nos pegou totalmente desprevenidos e sem uma solução. Olha, tu sabe que eu não tinha visto assim, mas pode ser quando sistemas tendem a ter um tamanho de ordem, sei lá, talvez algum outro desequilíbrio cause o retorno do estado padrão. Não sei se é interessante isso. Vou passar como exercício aí para tu. Eu gostei da sua visão também, porque assim, eu tive um professor, seu professor falava que engenharia era física mais bom senso, né? Eu tive um professor que falava que o engenheiro era um grande resolvedor de problemas. Mas eu acho assim que a motivação para a engenharia pode ser diversa, né? Uma motivação é tentar entender as coisas e gerar soluções melhores, né? Queria enfatizar que essa ferramenta que o Renato mencionou é uma ferramenta que vocês já têm, né? Vocês já viram isso. Então, os elementos para resolver e atacar os tais problemas já está na mão de vocês. A física é matemática de segundo grau. Então, saiam por aí resolvendo as coisas e ficando ricos. E não esqueçam de contribuições para a minha conta, que logo depois eu digo qual é. Senhores, obrigado. Eu nem sei.